Você já entrou em um lugar comum e sentiu que estava olhando para um sofrimento que não era para estar ali? Foi exatamente isso que aconteceu quando o jovem fazendeiro Eduardo Ventura entrou na cozinha da própria fazenda numa manhã qualquer do velho interior brasileiro e viu marcas roxas espalhadas pelos braços da cozinheira. Não era acidente, não era descuido, era dor escondida. O fogão a lenha seguia aceso, o cheiro de comida no ar, mas algo ali gritava silêncio, medo e um passado que insistia em voltar. O Eduardo ainda não sabia que aquela mulher carregava um segredo, capaz de mudar destinos, derrubar homens poderosos e unir dois corações marcados pelo sofrimento. E acredite, o que vem à tona no fina. Ele dessa história vai deixar você sem palavras. Agora me conta de que cidade você está assistindo essa história. E lembre-se, esta é uma história de ficção, criada apenas. S para entretenimento, mas com emoções que parecem reais demais. A cozinha da fazenda Santa Aurora acordava antes do sol. O fogão a lenha estalava abaixo. O cheiro de café forte se espalhava pelo ar. E o barulho ritmado da colher, batendo na panela, era quase um consolo para quem vivia ali. Isabela Nogueira trabalhava em silêncio, como sempre. O vestido simples colava no corpo por causa do calor e as mangues, as dobradas até o cotovelo, já não conseguiam esconder tudo. Quando Eduardo Ventura empurrou a porta de madeira, não avisou. Não era costume dele entrar ali tão cedo, mas aquela manhã parecia pedir algo diferente. Ele parou no batente, não disse nada, apenas olhou. Isabela sentiu antes de ver. O corpo ficou rígido. A colher caiu dentro da panela. "Bom dia, seu Eduardo", ela disse apressada, tentando puxar o pano para cobrir os braços. Mas já era tarde. Os olhos dele haviam parado nas manchas arroxeadas, algumas antigas, outras recentes demais para serem ignoradas, subiam pelo antebraço, marcavam o pulso, apareciam perto do ombro. Marcas de dedos, de força, de dor. "O que é isso no seu braço?" A voz de Eduardo saiu baixa, mas firme. Isabela engoliu seco, virou o rosto. Eu sou desastrada, senhor." Foi carregando lenha. Ontem à noite, Eduardo deu 2 passos à frente. O assoalho rangeu. Ele conhecia quedas, conhecia trabalho pesado. Aquilo não era queda. "Olha para mim, Isabela." Ela obedeceu. Os olhos estavam cansados demais para alguém da idade dela. Medo demais para uma cozinha que deveria ser lugar seguro. "Isso não foi lenha", ele disse. Não era uma pergunta. O silêncio ficou pesado. O fogo estalou mais alto. Lá fora, um galo cantou, alheio àquela atenção. O que acontece dentro dessa fazenda é responsabilidade minha. Eduardo continuou, e ninguém aqui apanha calado. Isabela respirou fundo. As mãos tremiam. "Por favor, não me mande embora", ela sussurrou. "Eu preciso desse trabalho." A frase caiu como um soco no peito dele. Não era só dor física. Era medo de perder o pouco que tinha. Ele afastou um passo, passando a mão no rosto, como quem tenta organizar pensamentos. "Ninguém vai te mandar embora", ele respondeu. "Mas isso não acaba aqui." Isabela levantou os olhos, confusa. "O senhor não entende?" ela disse quase chorando. "Se mexer com isso, só vai piorar." Ele a encarou por alguns segundos longos demais. Então falou num tom que não admitia discussão. "Tem coisa que só piora enquanto a gente finge que não vê." Eduardo saiu da cozinha deixando para trás o cheiro de café e a certeza de que aquela manhã tinha aberto uma ferida antiga, não só nela, mas nele também. Ele ainda não sabia quem causava aquelas marcas, mas uma coisa estava clara: o passado tinha entrado na fazenda e não pretendia sair em silêncio. Eduardo Ventura não era apenas o dono daquelas terras, era o homem que todos respeitavam, alguns por admiração, outros por medo. Tinha pouco mais de 30 anos, corpo forte moldado pelo trabalho. Pesado e decisões tomadas cedo demais, herdara quase nada, além de dívidas e uma fazenda caindo aos pedaços, mas em poucos anos transformou tudo em riqueza. Mesmo assim, o sucesso não tinha preenchido o vazio. Naquela manhã, depois de sair da cozinha, Eduardo montou no cavalo e percorreu a fazenda sem rumo. O vento batia no lastro, levantando poeira da estrada vermelha. Ele lembrava da própria história.
Lembrava da mãe sempre de mangas compridas, do olhar baixo, das desculpas repetidas. Foi só um bom, ela dizia, e ele acreditava até não poder mais. Eduardo pousou o cavalo perto do curral, parou e ficou ali olhando nada. A imagem dos braços de Isabela não saía da cabeça. Anne, não era curiosidade, era indignação. Mais tarde, no alpendre da casa, seu Arnaldo, capataz antigo da fazenda, se aproximou. O senhor está diferente hoje, comentou acendendo o fumo. Aconteceu alguma coisa? Eduardo demorou a responder. Você já reparou na cozinheira? Nova? Perguntou. Arnaldo franziu a testa. A Isabela, moça quieta, trabalha bem demais. Fez uma pausa. Por quê? Porque nenhum. Quem trabalha daquele jeito quando está em paz? Eduardo respondeu. E ninguém se machuca daquele jeito sozinho. O capataz abaixou o olhar, desconfortável. O povo comenta umas coisas, disse baixo, que ela evita sair sozinha, que às vezes parece que espera alguém. No escuro, Eduardo cerrou o maxilar. Aqui não é lugar de medo, afirmou. Enquanto ela estiver nessa fazenda, ninguém encosta nela. Arnaldo assentiu sério. Se o senhor permitir, eu fico de olho. Fique, Eduardo respondeu. E qualquer coisa estranha, você vem direto em mim. Quando Arnaldo se afastou, Eduardo ficou sozinho outra vez. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o dinheiro, a terra e o respeito não significavam nada se ele permitisse que a injustiça se instalasse debaixo do próprio teto. Naquela noite, da janela do quarto, ele viu a luz da cozinha acesa até tarde. Uma cirita se movia lá dentro, sozinha, pequena diante de um mundo grande demais. Seja quem for que está fazendo isso, murmurou Edward, ou para si mesmo, vai ter que passar por mim, e sem perceber. Algo começava a mudar dentro dele. Não era desejo, era a necessidade de proteger. Antes de continuar, me conta uma coisa. Vocês, Jota, se inscreveram no canal? Porque ainda vem muita história forte, dessa época cheia de drama, romance e reviravoltas que você vai amar. Isabela Nogueira acordava todos os dias antes do sino da fazenda. Toca. O corpo doía, mas ela se levantava em silêncio. Como se o sofrimento fosse parte natural da rotina, na cozinha, ela encontrava refúgio. Ali, entre panelas, lenha e cheiro de comida simples. Ninguém perguntava demais, desde que chegara a santa. A Aurora nunca reclamou, nem quando o braço latejava ao mexer a colher pesada, nem quando o sono vinha quebrado, cheio de lembranças ruins. Ela apenas fazia o que precisava ser feito naquela tarde. Enquanto preparava o pão, Maria do Carmo, ajudante da cozinha, observava em silêncio. Mulher mais velha, olhos atentos, conhecia a dor Dovia. Você não precisa carregar tudo sozinha, menina, disse quebrando o silêncio. Pode pedir ajuda? Isabela forçou um sorriso. Ou dou conta? Sim. Maria aproximou-se e segurou de leve o braço dela. O tecido subiu um pouco, revelando um roxo, amarelado antigo. Isso aqui não é trabalho, falou firme. Isso é tristeza batendo por dentro. Isabela pusou o braço de volta. Rápido demais. Por favor, não fala disso, pediu com a voz embargada. Eu só quero trabalhar e trabalhar não devia doer assim, respondeu Maria com pena. Isabela virou de costas, fingindo se ocupar. Anne não podia se dar ao luxo da confiança. Aprendera da pior forma que, quanto menos as pessoas soubessem, menos perigo ela corria. Mais tarde, Eduardo passou pela cozinha outra vez. Não entrou. Ficou à porta observando. Viu Isabela concentrada, os cabelos presos às pressas, o olhar sempre atento ao redor, como se esperasse algo ruim a qualquer momento. Ele pigarreou, avisando a presença. O jantar hoje vai atrasar? Perguntou num tom calmo. Isabela se virou, assustada. Depois respirou aliviada. Não, senhor, está quase pronto. Não precisa me chamar de senhor, disse ele. Aqui dentro somos só pessoas tentando viver. Ela abaixou a cabeça. Para mim isso já ajuda. Eduardo percebeu algo ali. Não era humildade, era defesa. Uma forma de não chamar atenção de Anne. Não ocupar espaço demais no mundo, se precisar de alguma coisa. Começou ele. Eu não preciso. Ela cortou sem levantar os olhos. Só preciso ficar. A frase ecoou mais forte do que deveria.
Eduardo assentiu devagar. Então fique. Ninguém vai te tirar daqui. Quando ele saiu, Isabela encostou na pia, respirando fundo. As mãos tremiam. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não tinha feito perguntas demais, nem virado o rosto, mas o passado não era tão fácil de enganar. E naquela noite, enquanto apagava as luzes da cozinha, Isabela teve a mesma sensação de sempre, a de que estava sendo observada. Ela não sabia por quanto tempo ainda. Conseguiria fingir que estava tudo bem e, no fundo, tinha medo do dia em que a verdade viesse à tona. O fim de tarde trouxe um vento estranho para a fazenda Santa Aurora. As folhas secas rodopiavam pelo terreiro como se anunciassem algo que ninguém queria nomear. Isabela terminou o serviço mais cedo naquele dia, mas não foi para o quarto descansar. Ficou sentada num banco de madeira perto da cozinha, olhando nada. Eduardo a observava de longe, não por desconfiança, era preocupação. Ele se aproximou devagar, sem impor pressa. "Pensa, posso sentar?" perguntou. Isabela assentiu com a cabeça, mantendo os olhos no chão. "Eu pensei no que você disse de manhã." Eduardo começou, sobre ter caído. Ela respirou fundo. Sabia que aquela conversa ia chegar. Sempre chegava. Foi isso mesmo. Insistiu. "Escorreguei perto do depósito. Sou meio desajeitada." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. O vento mexia o cabelo dela, revelando de leve outra marca perto do pescoço. Ele viu. Fingiu que não, disse sem sair mal. Isabela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia água neles. "Às vezes, a mim. Mentira é a única coisa que mantém a gente em pé." Respondeu quase num sussurro. Ele sentiu o peso daquelas palavras. "Quem te machuca?" perguntou direto. Ela se levantou de uma vez. O banco arrastou no chão. "Ninguém", disse mais alto do que pretendia. "Já falei que foi um acidente." Eduardo também se levantou, mas manteve distância. "Olha para mim, Isabela. Aqui ninguém precisa mentir." Ela riu nervosa, um riso quebrado. "O senhor não entende. Tem coisa que não acaba quando a gente muda de lugar." O silêncio voltou, mais pesado. Um silêncio que carregava ameaça. "Se algo estiver te seguindo," Eduardo disse, "essa pessoa não manda aqui." "Ele manda." Escapou dela antes que pudesse segurar. Os dois se encararam. Isabela percebeu o erro tarde demais. Levou a mão à boca. Arrependida. "Quem é ele?" Eduardo perguntou com o coração acelerado. Ela balançou a cabeça. "Eu não falei nada. Por favor, não dá para esquecer." Respondeu. "Porque agora eu sei que tem alguém." Isabela recuou um passo, como se tivesse ido longe demais. "Se o senhor insistir nisso, vai trazer problema para sua fazenda e para mim," disse. "Eu só quero trabalhar em paz." "Paz não dei." "Chamarca no corpo?" Eduardo respondeu firme. Ela virou de costas, tentando segurar o choro. "Então me deixa mentir?" pediu. Só dessa vez, Eduardo sentiu algo se quebrar por dentro. Não era raiva. Era impotência, mas também era decisão. "Eu posso até aceitar sua mentira por hoje," disse ele. "Mas não vou fingir que não vi." Isabela não respondeu. Entrou na cozinha, fechou a porta com cuidado demais. Por dentro, as pernas tremiam. A mentira tinha sido necessária, mas perigosa. Do lado de fora, Eduardo ficou olhando a porta fechada. Ele sabia que aquela não seria a última conversa. E, quanto mais ela escondia, mais claro ficava que o perigo estava perto demais e isso, cedo ou tarde, iria explodir. Se essa história já está te envolvendo, deixa o like agora, porque ainda vem muita coisa forte pela frente e cada apoio ajuda esse tipo de história a continuar chegando até você. A noite caiu pesada sobre a fazenda Santa Aurora. O céu sem lua deixava tudo mais escuro do que de costume. Lampiões se acendiam aqui e ali, lançando sombras longas pelo terreiro. Era nesse horário que os sussurros começavam perto do curral. Alguns peões conversavam em voz baixa enquanto enrolavam o fumo. "Não é coisa boa, não", murmurou um deles. "Já vi vulto perto da cozinha depois que escurece." "Eu também", respondeu outro homem, alto, chapéu puxado no rosto. "Não. É da fazenda." "E a moça da cozinha?" perguntou um terceiro. "Sempre sai com o corpo duro, olhando para os lados."
O silêncio se instalou quando perceberam Eduardo se aproximando. Ele parou perto deles sem ele levantar a voz. O que vocês andam vendo à noite? Os homens se entreolharam. Ninguém queria ser o primeiro a falar. Fala logo, disse Eduardo. Aqui ninguém perde trabalho por dizer a verdade. Um dos peões pigarreou. Tem um sujeito rondando. Patrão, não aparece de dia, só à noite. Já vimos perto do paiô e da cozinha. Eduardo sentiu um frio subir pela espinha. Vocês chegaram a falar com ele? Não, o homem some rápido. Parece que conhece bem o lugar. Eduardo agradeceu com um aceno e seguiu em direção à casa grande, mas não entrou. Ficou do lado. O de fora, atento, o vento trazia barulhos estranhos. Um galho quebrando, passos que talvez fossem só imaginação. Na cozinha, Isabela lavava os últimos utensílios. Cada som a fazia estir e mexer. O coração batia forte demais para uma noite comum. Quando apagou o lampião, sentiu novamente a presença. Eu sei que você está aí, ela murmurou com a voz quase sumindo. Nada. Respondeu apenas o silêncio. Ela deu 2 passos em direção à porta, quando ouviu um estalo atrás do depósito. O corpo travou. O medo antigo voltou com força total. Do lado de fora, Eduardo também ouviu. Isso. Intimamente, foi até a cozinha. Encontrou Isabela parada, pálida, segurando o próprio braço, como se tentasse se proteger de algo invisível. Você ouviu também? Ele perguntou. Ela sentiu. Sem conseguir falar, Eduardo pegou um lampião e contornou o prédio, iluminando o escuro. Não encontrou ninguém, mas encontrou marcas recentes no chão, pegadas que não eram dali. Ele esteve aqui. E Isabela sussurrou finalmente. Ele sempre encontra um jeito. Eduardo olhou para ela sério. Quem é esse homem? Ela fechou os olhos. O passado batia forte demais. Ainda não, respondeu. Ainda não posso falar. Eduardo respirou fundo pela primeira vez. Sentiu algo próximo do medo. Não por ele, mas por ela, porque agora tinha certeza. Aquilo não era imaginação, nem boato. Algo. Ele estava rondando a fazenda e o alvo não era a terra, era Isabela. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Orelha distante da madeira, o vento batendo nas janelas e a imagem de Isabela parada na cozinha. Assustada, voltavam como um castigo. Ele sabia reconhecer aquele olhar. Já tinha visto antes, muitos anos atrás. Antes do amanhecer, saiu de casa e caminhou até o curral. Precisava do corpo em movimento para calar a mente. Enquanto ajeitava a sela, ouviu passos atrás de si. O senhor também não dormiu? Perguntou seu Arnaldo, aproximando-se devagar. Eduardo deu um meio sorriso cansado. Tem coisa que não deixa. Arnaldo apoiou o cotovelo na cerca. A moça da cozinha começou escolhendo as palavras. Ela carrega. Muita gente daqui já cai. Igual um dia. Eduardo ficou sério. Minha mãe tinha esse mesmo. Silêncio, disse após alguns segundos. Apanhava e dizia que era o mundo. Até o dia em que o mundo quase matou ela. Arnaldo abaixo. Com a cabeça, respeitoso. Então o senhor sabe, murmurou. Sei, respondeu Eduardo. E é por isso que não vou virar o rosto. Mais tarde, no fim da manhã, Eduardo chamou Isabela até o ar. Pedre, não havia tom de patrão ali. Apenas um homem tentando alcançar outro. Ser humano. Senta um pouco, pediu. Ela hesitou, mas sentou-se na ponta da cadeira. Eu não vou te forçar a contar nada. Ele com. Sou. Mas quero que saiba de uma coisa. Ela levantou os olhos. Desconfiada do reconhecedor, Eduardo disse. E eu sei quando alguém está sobrevivendo, não vivendo. Isabela engoliu em seco. Sobreviver às vezes é o máximo que a gente consegue. Respondeu. Eu sei, ele confirmou, mas ninguém devia sobreviver sozinho. O vento passou entre eles, trazendo poeira e silêncio pela primeira vez. Isabela não desviou o olhar. Se eu falar, ela começou com a voz fraca. Vai mudar tudo. Talvez mude. Eduardo respondeu, mas fingir que não existe já tá te destruir. Não? Ela apertou as mãos no colo. Os nós dos dedos ficaram brancos. Eu não quero que sinta pena de mim, disse. Não é pena, ele respondeu firme. É respeito. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer palavra anterior. Lágrimas se formaram, mas ela segurou. Não era o momento de cair.
Ainda não. Disse apenas, obrigada. Eduardo se levantou. Quando você decidir falar, eu vou ouvir. E quando precisar se esconder, ele fez uma pausa. Essa fazenda vai ser o seu lugar seguro. Isabela ficou ali sozinha depois que ele saiu, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Não era amor ainda. Não, era algo mais básico, mais raro. Era a sensação de que alguém finalmente via a dor dela e não estava disposto a ignorar. E isso, para quem viveu tanto tempo com medo, era quase insuportável de tão novo. E me diz uma coisa, você conseguiria viver numa época assim, sem conforto, sem proteção, só na base da coragem e da palavra? Conta aí nos comentários, quero saber. O dia seguinte amanheceu diferente na fazenda Santa Aurora. Não havia festa, nem anúncio espalhafatoso, mas algo no ar havia mudado. Eduardo Ventura não era homem de falar muito, e quando chamava todos para perto do arral, era porque coisa séria vinha pela frente. Os peões se reuniram em silêncio. Alguns ainda cochichavam sobre o homem que rondava a cozinha à noite. Outros apenas observavam Eduardo. E, esperando, Isabela ficou mais afastada, perto da porta da cozinha, com o coração acelerado. Não sabia por que tinha sido chamada. Sentia que aquilo tinha ligação direta com ela e isso a assustava. Eduardo subiu num tronco baixo, cruzou os braços fortes sobre o peito e falou firme, sem elevar a voz. Essa fazenda sempre funcionou na base da palavra e do respeito. Começou, mas tem coisa errada acontecendo aqui. Os murmúrios cessaram. Tem alguém entrando nessas terras sem permissão, rondando casa, rondando gente. Ele fez uma pausa. E isso eu não aceito, e sabe? Lá sentiu o estômago embrulhar. Quem me ajudar a descobrir quem é esse sujeito, de onde vem e o que quer. Eduardo continuou, não vai sair de mãos vazias. Eu garanto que isso vai ser lembrado. Porque tem coisa aqui que ainda vai aparecer, coisa antiga, mal resolvida, que muita gente achou que tinha ficado enterrada. O silêncio ficou pesado. Alguns entenderam, outros apenas sentiram. Eduardo disse. Eu caminhou entre eles, olhando um por um, até a verdade aparecer. Ninguém anda sozinho à noite, principalmente quem trabalha na casa. Os olhos dele passaram por Isabela por um segundo rápido, quase imperceptível, mas ela entendeu. Aquilo era por ela. Mais tarde, Maria do Carmo se aproximou, preocupada. O que o patrão está fazendo? Menina, cochichou. Isso pode trazer confusão. Confusão já existe. Isabela respondeu em voz baixa, só estava escondida. Do outro lado do terreiro, seu Arnaldo falava com Eduardo. Tem coisa velha aí. Patrão, alertou. Esse tipo de homem não aparece do nada. Eduardo assentiu. Eu sei. E seja o que for, disse, olhando na direção da cozinha. Vai vir à tona no tempo certo. Isabela ouviu essas palavras de Lou. Ligi sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parte dela queria fugir, desaparecer outra vez, mas outra parte, menor e mais teimosa, começou a acreditar que talvez, só talvez, não fosse tão intocável assim. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, ela dormiu com a porta trancada e um homem de confiança vigiando do lado de fora. Mas mesmo assim o sono veio inquieto, porque quando algo decide mexer no que estava escondido há anos, a verdade nunca aparece sem cobrar um preço. Isabela passou o dia inteiro com o peito apertado, desde o anúncio de Eduardo, cada som pare, show mais alto, cada olhar mais pesado. Ela sabia que mexer no silêncio era perigoso, muito perigoso. No fim da tarde, quando a fazenda começava a se recolher, ela decidiu que não podia mais fugir. Precisava falar, mesmo com medo. Encontrou Eduardo no galpão. Revisando contas à luz fraca do lampião, ele levantou os olhos quando percebeu a presença dela. Preciso te contar, disse Isabela antes que perdesse a coragem. Eduardo fechou o caderno devagar. Então fala, eu tô aqui. Ela respirou fundo. As palavras pareciam presas na garganta havia anos. O homem que ronda a fazenda? Se chama Rogério Fonseca. O nome soou pesado no ar. Eu conheço. Eduardo respondeu sério. Dono de terras do lado de lá do rio, homem influente. Isabela sentiu com os olhos mareja. Eu fugi dele.
Não era casamento, era prisão. Ele dizia que me amava, mas me tratava como coisa. Cada marca no meu corpo era para me lembrar disso. Eduardo cerrou os punhos e ninguém fez nada. Naquela região, ninguém enfrenta homem com dinheiro e nome forte. Ela respondeu. Quando tentei ir embora, ele disse que eu não era nada sem ele, que podia me achar em qualquer lugar. O silêncio pesou entre os dois. Essas marcas, Eduardo disse, controlando a raiva, não são de agora, são. Algumas são antigas, Isabela confessou, outras. Ele conseguiu me alcançar antes de eu chegar aqui. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Eu achei que mudando de cidade ia ficar segura. Eduardo se levantou lentamente. Ele não tem direito nenhum sobre você. Isabela riu sem humor. Para ele, direito sempre foi força. Eduardo caminhou até a porta do galpão e olhou o escuro da noite. Ele entrou nas minhas terras, disse num tom frio, isso mata as coisas, por isso eu menti. Ela completou, porque quando esse tipo de homem perde o controle, alguém sempre paga. Eduardo virou-se para ela. Você não está mais sozinha nisso? Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Não era promessa vazia. Havia algo diferente na postura dele. Era decisão. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Ela disse. Às vezes, Eduardo respondeu. A dor só para quando alguém decide enfrentar. Isabela saiu do galpão, com o coração acelerado. O passado tinha sido dito em voz alta pela primeira vez e isso doía. Doía porque sangrava, mas também porque abria uma fresta de esperança do outro lado da fazenda. Longe dali, um cavalo foi montado às pressas. Rogério Fonseca já sabia que o silêncio estava acabando e agora me diz, Assamos, merece justiça? Deixa aí nos comentários, justiça por Isabela. O nome não saiu da cabeça de Eduardo naquela noite. Ele conhecia o tipo de homem, rico e influente, acostumado a nunca ouvir não, e assim não aceitava perda, muito menos quando envolvia uma mulher, que ele julgava ser propriedade. Ainda antes do amanhecer, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Mandou selar o cavalo e seguir o até a divisa das terras, onde o rio separava a fazenda das terras vizinhas. Precisava deixar claro que ali havia limite. Foi ali que cometeu o erro. Rogério o esperava como quem já sabia que aquele encontro ia acontecer. Estava montado, roupas caras demais para aquele chão batido, sorriso torto no rosto. Não imaginei que o famoso Eduardo Ventura fosse se meter em assunto de mulher, provocou Rogério. Mulher não é assunto. Eduardo respondeu seco. A pessoa, e você não pisa mais nas minhas terras. Rogério riu. Ela é minha, sempre foi. Fugiu porque quis brincar de liberdade. Eduardo avançou um passo. Se encostar nela de novo, vai responder por isso. O sorriso de Rogério sumiu por um instante, substituído por algo mais perigoso. Você não sabe onde está se metendo, garoto, disse. Essa fazenda pode ser grande, mas não é maior que meu nome. Eduardo sustentou o olhar. Aqui dentro quem manda sou eu. Rogério virou o cavalo, mas antes de ir deixou a ameaça no ar. Então cuide bem dela, porque quando a gente perde algo, costuma querer de volta. Eduardo voltou para Santa Aurora com o peito pesado. Ele sentia que tinha ido longe demais, não por coragem, mas por subestimar o inimigo. Naquela mesma tarde, enquanto Eduardo resolvia assuntos no galpão, o erro cobrou seu preço. Isabela estava sozinha, na cozinha preparando o pão, quando ouviu passos, conhecidos atrás do depósito. O corpo inteiro gelou. Você achou mesmo que podia se esconder de mim? A voz de Rogério surgiu Acha, venenosa. Ela virou-se rápido, recuando. Não chega perto. Pediu com a voz trêmula. Agora você anda protegida. Ele ironizou, se aproximando. Ele avançou. Isabela tentou escapar, mas o braço foi agarrado com força demais. O grito saiu abafado. Foi Maria do Carmo quem ouviu primeiro e correu chamando ajuda. Os peões vieram e Rogério, percebendo que tinha ido longe demais, soltou Isabela e fugiu para o mato. Quando Eduardo chegou, encontrou Isabela sentada no chão, pálida, o braço sangrando, o olhar perdido. Eu tentei avisar, ela murmurou. Eu disse que ele não ia parar.
Eduardo ajoelhou diante dela, o coração disparado. A culpa não é sua, afirmou, segurando o rosto dela com cuidado. A culpa é minha. Eu achei que só palavra bastava. Ela chorou em silêncio, não de dor física, mas de cansaço. Naquela noite, enquanto cuidavam do ferimento, Eduardo entendeu algo que mudou tudo. Enquanto Rogério estivesse livre, Isabela nunca estaria segura. E dessa vez Eduardo não cometeria o mesmo erro 2 vezes. A tempestade chegou no meio da madrugada, sem aviso. O vento sacudia as árvores. Chuva caía grossa sobre o telhado da fazenda Santa Aurora e os trovões cortavam o céu como se anunciassem desgraça. Ninguém dormia direito naquela noite. Isabela estava acordada, sentada na cama, abraçando os próprios joelhos. O braço ainda doía do ataque mais cedo. Cada barulho fazia o coração disparar. Ela sentia no fundo do peito que algo pior estava por vir. R. Do outro lado da fazenda, Eduardo também estava desperto. Vestiu a camisa às pressas quando ouviu um grito abafado vindo da direção da cozinha. Não pensou, apenas correu. A porta da cozinha estava entreaberta, batendo com o vento. O lampião no chão iluminava uma cena que Eduardo jamais esqueceria. Rogério Fonseca estava lá, molhado de chuva, o rosto duro, os olhos cheios de ódio. Uma mão agarrava o braço de Isabela com força brutal, a outra segurava uma faca pequena próxima demais. Você não vai gritar, ele rosnou. Não dessa vez, solta ela. Eduardo gritou entrando de uma vez. Rogério virou-se lentamente, sorrindo de lado. Veio bancar o ramo. Pai, fazendeiro, debochou. Agora vê até onde vai sua coragem. Isabela tremia, lágrimas misturadas à chuva que entrava pela porta. Eduardo, ela sussurrou, vai embora, ele não tá normal. Eu não vou deixar você aqui. Eduardo respondeu firme. Aproximando-se, Rogério, acabou. Todo mundo já sabe quem você é. Saber não muda nada. Rogério respondeu, apertando mais. Esse o braço dela. Sempre fui dono do que quis. Num movimento rápido, Isabela tentou se soltar. Rogério reagiu com violência, empurrando-a contra a mesa. Ela caiu batendo o ombro, soltando um gemido de do R. FU. E ali que Eduardo perdeu qualquer controle. Avançou como um animal ferido. Os dois homens se chocaram no meio da cozinha. A faca caiu longe. O barulho da luta se misturou ao som da chuva. Há punhos e empurrões. Ódio antigo contra ódio mais antigo. Ainda Rogério era forte, mas Eduardo tinha algo a mais. Não lutava por orgulho, lutava para salvar alguém. Os peões chegaram, corre. Andou, alertados pelos gritos. Quando entraram, viram Eduardo, imobilizando o Rogério no chão. O rosto do agressor marcado, a respiração pesada. Chega, Eduardo disse, segurando com força. Acabou para você. Rogério ainda tentou rir. Você acha que venceu? Cuspiu. Isso não termina aqui. Mas terminou. Amarrado. Foi levado sob chuva até a autoridade local, que já vinha sendo alertada. Há dias, pela primeira vez, Rogério não saiu andando livre. Na cozinha destruída, Isabela estava sentada no chão em choque. Eduardo se ajoelhou diante dela com cuidado, como se ela fosse frágil. Bem, para o mundo. Ele não vai mais te machucar, disse com a voz embargada. Ela levantou os olhos devagar. Você arriscou tudo por mim? Não, ele respondeu. Eu fiz o que devia ter sido feito há muito tempo. Isabela chorou, não de medo dessa vez. Chorou de alívio, de exaustão, de dor acumulada. Enquanto a tempestade começava a cessar, algo mudava silenciosamente entre eles. A violência tinha voltado, mas não tinha vencido. E a partir daquela noite, nada mais seria como antes. E aproveitando esse momento, vocês já se inscreveram no canal, porque ainda vem muita história forte dessa época, cheia de emoção. Romance e reviravoltas que você vai amar. Os dias seguintes à prisão de Rogério Fonseca foram estranhamente quietos. A fazenda Santa Aurora voltou à rotina, mas nada era igual. A cozinha fora, arrumada, a mesa consertada, o lampião recolocado no lugar. Ainda assim, as marcas da noite da tempestade permaneciam, mesmo quando não podia. Ao mais ser vistas, Isabela se recuperava devagar, não apenas do machucado no braço, mas de algo mais fundo.
Dormia pouco, acordava assustada. Eduardo respeitava o silêncio dela, mas permanecia por perto, atento, numa tarde abafada. Ele pediu que Isabela fosse até a casa grande. Não havia urgência na voz, apenas seriedade. Se for sobre ele, ela começou a ter. Ensa, não é? Eduardo respondeu, é sobre você. Ela sentou-se à mesa, desconfiada. Eduardo abriu uma pasta de couro antiga, gasta pelo tempo. Dentro havia papéis amarelados, registros, assinaturas quase apagadas. Quando Rogério foi levado, Eduardo começou. As autoridades encontraram documentos na casa dele. Alguns não faziam sentido. Até eu cruzar com registros antigos da região, Isabela Franz. Eu atesta, eu não entendo. Esses papéis falam da sua família, disse ele com cuidado. O coração dela disparou. Minha família não tinha nada. Respondeu, sou uma pequena terra, que foi tomada quando ainda era nova demais para entender. Eduardo empurrou um dos documentos em direção a ela. Não foi tomada, foi roubada. Isabela pegou o papel com as mãos trêmulas. O nome do pai estava ali, o sobrenome que ela quase não usava mais. As coordenadas da terra, o carimbo antigo. Rogério falsificou registros anos atrás. Eduardo continuou, se aproveitou da influência e a ignorância dos mais fracos e tomou o que não era dele. Isabela sentiu o ar faltar. Então, ela murmurou, ele não só me machucou, ele destruiu tudo o que a gente tinha. Eduardo assentiu. Eu não contava que isso um dia. A voz dela sumiu. Ela levou a mão ao peito, tentando se manter firme. Não chorou. Ainda não. Por que você fez isso por mim? Perguntou finalmente. Você podia simplesmente ter me mandado embora ou fingido que nada. Era problema seu. Eduardo a encarou sério. Porque quando eu olhei para você naquela cozinha, houve a mesma injustiça que vi na minha casa quando era menino. E porque certas verdades, quando aparecem, não pedem permissão para mudar tudo. O silêncio se estendeu entre eles. Um silêncio diferente, cheio de peso e possibilidade. Ainda vai levar tempo, Eduardo disse. Nada disso se resolve da noite para o dia. Mas a verdade agora existe e ninguém pode apagar. Isabela respirou fundo. Pela primeira vez desde cá. O fugira. Sentiu algo que não conhecia bem. Não era segurança total. Não era felicidade, era dignidade voltando ao lugar. Ela levantou-se devagar. Obrigada, disse, não o papel, mas por não deixar minha história morrer, Eduardo apenas assentiu, observou enquanto ela saía, mais ereta do que nunca. Ele sabia, aquele segredo não era apenas sobre terras ou documentos, era sobre reparar o que foi quebrado, e isso ainda teria consequências profundas. O vento do fim de tarde soprava poeira vermelha pelo terreiro da fazenda Santa Aurora e a casa grande parecia ainda maior. De tão silenciosa, Eduardo Ventura não conseguia tirar da cabeça a imagem das marcas roxas nos braços de Isabela. Aquilo não era tropeço de cozinha, nem queimadura de fogão. Era medo que tinha mão e tinha dono. Isabela passava de um cômodo a outro, com cuidado, como quem não quer fazer barulho para não incomodar o mundo. O lenço no pescoço escondia mais do que pele, escondia vergonha, escondia passado. Eduardo esperou o momento em que os empregados estavam ocupados no curral e se aproximou da porta da cozinha. Isabela, eu preciso falar com você sem ninguém por perto. Ela parou com a colher na mão e não olhou de frente. Só baixou mais a cabeça. Patrão, eu tô atrasada com feijão. Não é feijão. Eduardo deu um passo, mas manteve e distância, como quem respeita a dor alheia. É você? Essas marcas? Quem foi? O silêncio foi tão pesado que até o relógio da parede pareceu diminuir o passo. Foi nada. A voz dela falhou no nada. E o dedo apertou o cabo da colher como se fosse uma âncora. Eu sou desastrada. Eduardo respirou fundo, segurando o impulso de levantar o tom. Eu cresci nesse sertão, Isabela. Eu sei diferenciar tombo de covardia. Ele abaixou a voz, quase um pedido. Preciso que você não minta para mim. Isabela finalmente levantou os olhos. E o que Eduardo ouviu ali não foi só tristeza, foi alguém que tinha aprendido a sobreviver, apanhando calada. Patrão, por favor, não mexe com isso. É pior para quem?
Perguntou ele. Para você? Ou para quem está te ameaçando? Ela. Aí engoliu seco. A boca tremia, mas o orgulho tentava ficar de pé. Eu não posso falar. Você pode. Eduardo disse firme. E se tiver alguém te fazendo mal, essa pessoa não põe mais o pé nessa fazenda. Isabela deu um sorriso pequeno, sem alegria nenhuma. O senhor é bom demais. E é por isso que eu tenho medo. Gente boa sofre aqui. Gente boa vira alvo. Antes que Eduardo insistisse, aços ecoaram no corredor. Os dois se afastaram rápido, como se só estivessem falando de tempero. Quem apareceu foi Severino, o capataz, com o olhar duro e a mão sempre perto da cintura, onde ficava o Calder. Patrão, o senhor pediu para eu conferir as cercas do lado do rio. Tá tudo em ordem. Olhou para Isabela por um segundo a mais do que devia. A cozinha tá precisando de sal. Pois, o mandar buscar na venda não precisa, Severino. Eduardo respondeu seco. Pode voltar pro serviço. Severino assentiu, mas saiu devagar, como quem deixa um aviso no ar. Quando ele sumiu, Isabela ficou ainda mais pálida. Tá vendo? Ela sussurrou. É disso que eu tô falando. Eduardo não respondeu. Só observou o corredor vazio, sentindo uma coisa estranha, como se o perigo já estivesse dentro da casa. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Deitou, virou de um lado para o outro, ouvindo o barulho da fazenda, como se cada estalo fosse gente caminhando. Em certo momento, levantou e foi até o escritório. Abriu a gaveta onde guardava documentos e dinheiro. A promessa que ele tinha feito a si mesmo desde menino voltava como martelo na cabeça. Ninguém pisaria nos seus, como o mundo pisou na sua mãe. No amanhecer, ele tomou uma decisão sem chamar ninguém. Foi até o quarto simples, onde Isabela dormia, um quarto de empregada com parede caiada e janela. Pequena bateu na porta com respeito. Isabela, é Eduardo. Eu preciso de mostrar uma coisa. Ela abriu só uma fresta. Patrão, não é hora. É sim, ele falou baixo. E eu juro, ou que não vou te constranger. Só confia em mim por 5 minutos. Isabela hesitou. Depois abriu a porta. Estava com os olhos inchados, como quem tinha chorado no escuro para não dar trabalho. Eduardo reparou numa mala antiga em cima de um banco, meio torta, como se tivesse sido arrastada de lugar em lugar, uma mala de gente que nunca teve casa. Você vai embora? Ele perguntou, tentando não parecer acusas. Onde Isabela ficou imóvel. Oh, eu só deixo pronta. Vai que eu preciso correr. A frase cortou Eduardo por dentro. Ele apontou para a mala com cuidado. Posso ver? Eu notei que o forro tá solto. Não, ela respondeu rápido demais e depois mordeu a própria palavra. Quer dizer, não tem nada aí. Eduardo não avançou, só esperou. E a espera dele era diferente. Não, era pressão, era abrigo. Isabela fechou os olhos por um instante, como quem decide se cai no precipício ou se pula no rio para tentar sobreviver. Se o senhor tocar nisso, sua vida muda. Então, talvez seja a hora de mudar. Eduardo respondeu, porque do jeito que tá, quem tá mudando é você, para pior dia após dia. Isabela se aproximou da mala e com dedos trêmulos levantou um pedaço do forro rasgado. Lá dentro, escondida como pecado, havia uma carta, dobrada várias vezes e amarrada com linha grossa. Ela retirou devagar, como se puxasse um espinho da própria carne. Eu nunca mostrei isso para ninguém, ela sussurrou. Nem para Deus eu tive coragem de dizer tudo. Eduardo estendeu a mão, mas não pegou a carta. Esperou ela entregar. Isabela colocou o papel na mão dele como quem entrega o próprio destino. Eduardo abriu e começou a ler. As linhas eram antigas, a letra apressada e a mensagem tinha um peso de confissão. Ele leu em silêncio e o rosto dele mudou. Primeiro estranheza, depois choque, depois uma raiva que não era de briga, de bar, era de injustiça de vida inteira. Isabela observava cada expressão esperando o pior. O senhor tá vendo agora? Ela disse sem voz. Eu não sou uma cozinheira com marcas no braço. Eu sou um problema que pode derrubar o que o senhor construiu. Eduardo ergueu os olhos devagar. Quem escreveu isso? Foi algo em que conhecia meu pai. Isabela deu um passo para trás, como se tivesse ouvido um tiro. Não fala esse nome.
Eu vou falar sim, Eduardo respondeu, e a voz dele ficou firme como cerca nova. Porque eu tô começando a entender porque você veio parar exatamente aqui e porque tem gente te caçando como se você fosse ouro. Isabela levou a mão à boca, desesperada. Patrão, por favor, se alguém souber que essa carta existe, eu morro. Eduardo dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso do colete. Como se guardasse uma chama, você não vai morrer, ele falou, olhando nos olhos dela, pela primeira vez sem barreira. Mas eu também não vou fingir que não li isso. Eu preciso que você me diga uma coisa. Quem é o homem que deixou essas marcas em você? Isabela começou a chorar, mas não era choro de menina. Era choro de mulher que aguentou mais do que devia. Ele disse que, se eu abrisse a boca, ele ia tirar tudo de mim, até meu nome. Eduardo se aproximou um pouco mais, devagar, sem tocar nela. O seu nome é Isabela Nogueira, e aqui ninguém tira isso de você. Ela respirou como se fosse a primeira vez em muito tempo que respirava sem medo. Eu vim para essa fazenda porque eu precisava esconder essa carta e porque eu ouvi dizer que o senhor, apesar de rico, era homem justo. Eduardo apertou a mandíbula. Então fizeram você acreditar que eu era o último lugar seguro. Isabela sentiu chorando, só que eu trouxe perigo junto. Eduardo olhou pela janela, para o terreiro, para o curral, para a estrada de terra que sumia no horizonte. Perigo eu já tinha, só não sabia o nome. Agora eu sei. Ele voltou a olhar para ela. E a partir de hoje, você não corre mais sozinha, Isabela T. Tentou negar com a cabeça. O senhor não entende. Esse povo não tem pena. Eles pagam, compram, somem com gente. Eduardo deu um sorriso curto, amargo. E eu não tenho pena de covarde. Isabela secou as lágrimas. Rimas com as costas da mão. O senhor está arriscando tudo por mim. Por quê? Eduardo ficou um segundo em silêncio. A resposta não era só coragem, era sentimento nascendo no meio da dor. Por quê, Anne? Ninguém merece viver com medo dentro do próprio corpo. Ele falou baixo. E porque eu tô cansado de ver mulher boa sendo esmagada por homem ruim, Isabela abaixou o olhar, corando de vergonha e emoção ao mesmo tempo. Eu não mereço isso, patrão. Merece sim. Eduardo respondeu e a voz dele saiu mais humana do que nunca. Mas a vida não dá de graça. A gente vai ter que lutar. A porta do corredor rangeu de leve, como se alguém tivesse encostado. Eduardo e Isabela pararam na hora. Silêncio. Eduardo caminhou até a porta e abriu de uma vez. Não havia ninguém, mas no chão, bem na frente do quarto, tinha uma coisa pequena e cruel. Um botão de casaco daqueles usados por homens de fora, de viagem, e que Severino costumava usar quando ia vê-la. Eduardo pegou o botão e fechou a mão com força. Isabela tremia. Ele ouviu. Ela sussurrou. Ele ouviu tudo. Eduardo colocou o botão no bolso junto da carta. Então agora ele sabe que eu sei. Eduardo respondeu. Isso muda o jogo. Isabela olhou para ele desesperada. E o que acontece agora? Eduardo encarou o corredor vazio como se encarasse o futuro. Agora a gente descobre quem está por trás disso. Eu te prometo, ninguém mais encosta um dedo em você. É aqui que eu quero saber de vocês. Vocês também acham que a Isabela merece justiça? Comentem aí justiça por Isabela, porque o que essa carta revela ainda vai virar essa fazenda do avesso e o coração do Eduardo ao junto. E não, ainda não é o final. O sol já tinha caído por trás dos morros quando a fazenda Santa Aurora começou a encher de gente. Lampiões pendurados nos mourões riscavam a noite com luz amarela e o som de viola e sanfona vinha do terreiro. Misturado com cochichos e passos apressados, era a noite em que Eduardo Ventur, o fazendeiro novo, rico e respeitado, ia reunir autoridades e vizinhos importantes para resolver a confusão que vinha rondando a fazenda, mas quem olhasse de fora não imaginaria que, por trás da festa, havia uma dor escondida. A dor que morava nos braços e no corpo da cozinheira. Isabela estava na cozinha, as mãos tremendo perto do fogão de lenha. O cheiro o café forte do bolo de fubá subia, mas ela mal sentia. Debaixo do vestido de algodão simples, as marcas roxas estavam lá vivas, falando o que a boca não tinha coragem de dizer. Ela ouviu passos firmes,
Não eram os passos pesados do capataz, nem o arrastar de bota de peão bêbado. Eram passos retos, decididos. Eduardo entrou alto, ombros largos, a camisa branca aberta no pesco, a mandíbula travada como quem segura o mundo inteiro, sem deixar cair. Isabela, a voz dele saiu baixa, mas com fogo por dentro. Hoje ninguém vai te calar. Ela engoliu seco. Seu Eduardo, eu não posso. O senhor não entende. Se eu abrir a boca, eu morro. Eduardo se aproximou, mas não tocou nela de primeira. Respeitou como quem respeita a coisa sagrada. Eu entendo, sim, ele disse com um olhar que não fugia. Eu entendo porque eu vi. E porque não vou deixar mais. O medo deles acabou quando você pisou nessa fazenda. Isabela baixou os olhos como se a própria paz estivesse no chão. O senhor vai perder sua paz por minha. Causa minha paz eu já perdi faz tempo. Eduardo respondeu com uma tristeza que ele não costumava mostrar. Eu só não tinha nome para isso. Agora tem, do lado de fora. A música parou um instante. Vozes discutiam. Alguém chamava o nome de Eduardo. Isabela respirou fundo e o ar pareceu cortar a garganta. Eles estão lá, né? Então, Eduardo confirmou. E estão dizendo que você é ladra. Que você inventou história, que você está querendo manchar meu nome. A palavra ladra fez Isabela estremecer como se fosse tapa. Eu nunca roubei nada. Ela murmurou. Eu só roubei. A voz falhou. O direito de ficar viva. Eduardo pegou um pano limpo e estendeu para ela como quem oferece coragem. Então vamos ele a pegar esse direito de volta. Isabela demorou um segundo. Depois pegou o pano e apertou com força. Quando ela saiu da cozinha, o terreiro inteiro sentiu. A conversa morreu em ondas. Os homens calaram. As mulheres se cutucaram e então aconteceu. Isabela passou pela roda de gente e foi como se uma história proibida atravessasse o salão. No centro, perto da varanda, estava o homem cu. E vinha rondando a fazenda havia dias, com olhos de cobra aí. Sorriso de deboche. Damião, o capataz antigo, amado por uns, temido por outros. Ao lado dele, um sujeito de paletó amarrotado, que se dizia homem da lei, mas tinha a mão mais suja que bota de tropeiro. E mais atrás, como sombra, um terceiro homem, o tipo que não fala alto, mas faz estrago quieto. Damião sorriu quando viu. Isabela, olha só, a santinha resolveu aparecer. Ele disse alto para todo mundo ouvir. Vai confessar que tá levando coisa da fazenda? Isabela sentiu a vista embaçar, mas não recuou. Eduardo deu um passo ao lado dela firme. Ela vai falar a verdade, disse ele sem gritar, e por isso mesmo todo mundo escutou. O homem da lei pigarreou, tentando tomar o controle. Seu Eduardo, com todo respeito, isso é assunto de cozinha. Mulher assustada fala qualquer coisa. Eduardo encarou o sujeito com desprezo calmo. Aqui quem decide o que é assunto sou. E hoje qualquer verdade vai ser ouvida. Isabela deu mais um passo e parou sob a luz do lampião. E aí o terreiro prendeu a respiração, porque quando ela levantou um pouco as mangas, só o suficiente. As marcas roxas apareceram como um grito sem som. Um murmúrio correu pela multidão feito vento em capim seco. Uma senhora levou a mão à boca. Um peão baixou a cabeça. Alguém sussurrou. Nossa. Senhora Damião deu uma risada curta, fingindo que nada. Isso é de tropeço. Mulher vive se batendo. Eduardo se inclinou. A voz baixa, perigosa. Você tem coragem de repetir isso? Olhando nos olhos dela, Damião abriu a boca e travou por um instante. Porque Isabela naquela hora não estava mais só. Tinha o corpo marcado, mas o olhar firme. E tinha Eduardo ao lado feito muralha. Urrou. M da lei tentou encerrar. Não tem prova. Marcas não provam. Nada. Foi aí que Isabela sentiu o bolso interno do avental, onde guardava aquilo que vinha protegendo como se fosse a própria alma. Ela apertou o tecido, lembrando da frase que tinha ouvido dias atrás, a frase que ainda queimava na cabeça. Se essa coisa aparecer, a gente enterra você sem vela. Ela respirou. A voz saiu. Unca, mas saí. Prova. Eu tenho. Damião se mexeu rápido demais. Os olhos dele mudaram. Não era mais deboche, era susto. Cala a boca, Isabela. Ele sibilou baixinho com uma ameaça disfarçada.
Eduardo percebeu e colocou o corpo na frente, bloqueando qualquer aproximação. Ela vai falar, Eduardo repetiu. E agora havia algo novo ali. Não era só raiva, era proteção, era sentimento. Isabela tirou do avental um pequeno embrulho de pano amarrado com linha grossa. A mão dela tremia tanto que quase deixou cair. Isso aqui, ela começou, foi-me entregue com ordem para eu esconder. Disseram que era coisa de homem grande, mas eu vi sangue nessa história. O terreiro ficou em silêncio de igreja. Eduardo não arrancou o embrulho dela, apenas falou num tom que dava coragem. Abre. Isabela, devagar. Aqui ninguém encosta em você. Ela desamarrou. Dentro havia papéis dobrados, amassados e um objeto pequeno de metal que brilhava sob a luz do lampião. Quando Damião viu o berrilho, deu um passo involuntário para trás. E aí, como se a noite inteira prendesse a respiração, Isabela ergueu o que estava ali. Um medalhão antigo com uma marca gravada, a mesma marca que só quem conhecia a família Ventura reconheceria. Um burburinho estourou de novo. Alguém falou, isso é dos Ventura. Eduardo empalideceu, não de medo, de choque. O olhar dele prendeu no medalhão, como se tivesse visto um fantasma. Atravessar o tempo, onde você conseguiu isso? Isabela engoliu seco. As mãos dela tremiam, mas a voz ficou mais firme. Veio parar N, a minha mão, porque eu fui obrigada a ouvir coisa que eu não devia. E porque tem gente aqui, ela olhou sem desviar, que tá mentindo faz tempo, e eu não vou mais ser usada. Damião tento rir de novo, mas a risada saiu quebrada. Medalhão velho não prova nada. Foi quando Isabela abriu o papel dobrado e a luz do lampião iluminou a assinatura no canto. O homem da lei empalideceu também, como quem reconhece o próprio nome onde não devia. Eduardo apertou o punho, o maxilar endurecendo. Isabela, ele falou baixo, com uma seriedade que deixou todo mundo arrepiado. Leu em voz alta. Ela respirou fundo e leu a primeira linha. E naquela primeira linha, a história virou de cabeça para baixo, porque não era apenas uma confissão ou um bilhete comum. Era o começo de uma verdade antiga e enterrada, que mexia com a fazenda, com o nome Ventura e com o destino de Isabela e Eduardo, de um jeito que ninguém ali estava preparado para aceitar. E antes que ela lesse a próxima frase, Damião se moveu de novo. Agora, sem disfarce, com pressa e desespero nos olhos, Eduardo, num reflexo, segurou o braço do capataz com força. Você não vai encostar nela, disse, cada palavra pesada como chumbo. O terreiro inteiro ficou dividido entre medo e curiosidade. Isabela, com o papel na mão, entendeu que não tinha mais volta. A verdade tinha começado a sair e quem tentou esconder ia fazer de tudo para não deixar ela. Terminaram os dias que se seguiram à revelação do segredo, foram pesados como chão molhado. A fazenda Santa Aurora continuava viva. O gado pastava, o moinho girava, mas dentro da casa grande havia um silêncio diferente. O silêncio de quem sabe que a verdade muda tudo. Isabela sentia isso no corpo. Agora que o nome de Rogério Fonseca estava nas mãos da justiça e os documentos sobre as terras da família dela tinham vindo à tona, algo dentro dela pedia distância. Não era ingratidão, era medo de misturar sentimentos com dívidas antigas. Numa manhã cedo, enquanto o sol ainda pintava o terreiro de dourado fraco, ela dobrou poucas roupas e colocou na mala antiga, a mesma mala que tinha atravessado estradas e fugas, o mesmo fogo gasto, o mesmo cheiro de recomeço. Eduardo a encontrou perto do curral com a mala aos pés. Vai embora sem se despedir? Perguntou, tentando manter a voz firme. Isabela respirou fundo antes de responder. Eu preciso ir, Eduardo. Ela usou o nome dele pela primeira vez, sem distância. Ficar aqui me confunde. Eu não sei mais quem eu sou quando fico perto de você. Ele se aproximou um pedaço. Você é alguém que não precisa mais fugir. É justamente por isso que eu tenho que ir. Ela respondeu com os olhos marejados. Eu passei a vida inteira sobrevivendo. Se eu ficar com tudo que você fez por mim, eu vou começar a depender e eu preciso aprender a ficar de pé sozinha. Eduardo fechou os punhos, lutando contra a própria vontade. Eu nunca quis te prender, disse.
o que eu fiz. Foi porque era o certo, eu sei, ela respondeu, e é isso que... Daí, o vento passou entre os dois, levantando poeira e silêncio. Isabela ergueu a mala, pronta para dar o primeiro passo. Isabela. Eduardo chamou, a voz quebrando de leve. Ela parou, mas não virou. Se você sair agora, ele continuou, eu vou respeitar, mas eu não posso fingir que isso é só gratidão. Oh, não é? Ela virou devagar. Então, o que é? Perguntou quase sem voz. Eduardo respirou fundo, como quem decide falar, mesmo sabendo que não tem volta. É amor que nasceu quando eu te vi machucada e escolhi não virar o rosto. É amor que cresceu no silêncio, no cuidado, no respeito. Ele engoliu seco. Eu não quero te possuir. Eu quero te lembrar, se você permitir. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Não era promessa vazia, não era paixão apressada, era escolha. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de acreditar e perder de novo. Eduardo se aproximou sem tocar. Então a gente vai devagar, diz. E, do jeito que você aguentar. O tempo pareceu parar. A mala caiu no chão com um som seco, definitivo. Isabela levou a mão ao peito, respirando fundo. Eu não sei amar sem dor. Ela disse, eu sei aprender. Eduardo respondeu. Ela levantou os olhos. Havia lágrimas, mas também havia algo novo. Esperança sem pressa. Isabela deu um passo em direção a ele, depois outro, e cá. Quando parou diante de Eduardo, não houve beijo apressado, nem promessa exagerada. Houve apenas um abraço firme, longo, de quem finalmente encontrou descanso. Naquele instante, o passado não desapareceu, mas deixou de mandar. E a reviravolta aconteceu ali, simples e poderosa. Não foi o dinheiro, nem as terras, nem a vingança que unem os dois. Foi a coragem de olhar para a dor e escolher. Ficar o tempo passou com a calma que só o interior conhece. A fazenda Santa Aurora seguiu seu ritmo, mas agora com um ar diferente, mais leve. As terras que haviam sido roubadas da família de Isabela começaram o caminho de volta, não como vingança, mas como reparação. A justiça não apagou o passado, mas devolveu a dignidade que tinha sido arrancada. Isabela deixou de usar mangas compridas. As marcas no corpo desapareceram aos poucos, mas as do coração levaram mais tempo, e Eduardo esteve ali, não como dono, não como salvador, como companheiro. Caminharam juntos, passo a passo, aprendendo que amor de verdade não prende, não fere, não manda calar. Num fim de tarde tranquilo, sentados no alpendre, olhando o céu avermelhado se deitar sobre os morros, Isabela quebrou. Silêncio! Se você não tivesse entrado naquela cozinha, naquele dia, Eduardo sorriu de lado. Eu teria continuado rico e vazio. Ela segurou a mão dele firme. Você me ensinou que a gente não precisa aceitar a dor como destino. E você me ensinou. Ele respondeu que força de verdade é proteger, não dominar. Ali, sem música, sem plateia, nasceu uma vida nova. Não perfeita, mas verdadeira. Um amor construído sobre respeito, escolha e coragem. Às vezes, a dor não vem para nos destruir, mas para nos levar ao lugar onde finalmente somos vistos. E quando alguém escolhe, não virar o rosto, duas histórias quebradas podem se tornar uma só, mais forte do que antes. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais tocou você nessa história? Deixa nos comentários. Eu lá. Ao todos, se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E já clica na próxima história, porque tem muito mais emoção dessa época esperando por você. Nos vemos lá.